Por favor, abra sua Bíblia no livro de Ruth, capítulo 4, versículo 13. Assim, Boaz recebeu Ruth, e ela passou a ser a sua mulher. Ele teve relações com ela, e o Senhor concedeu que ela ficasse grávida e tivesse um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor que não deixou hoje de lhe dar um neto, que será o seu resgatador, que o nome dele venha a ser famoso em Israel. Nele você terá renovação da vida e consolo na velhice, pois a sua nora, que ama você, o deu à luz, e para você ele é melhor, ou ela é melhor do que 7 filhos. Noemi pegou o menino no colo e passou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram um nome, dizendo: nasceu um filho para Noemi, e o chamaram de Obed. Este veio a ser o pai de Jessé, pai de Davi. E essas são as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Rão, Rão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Irmãos, essa semana ouvi algumas perguntas de alguns irmãos da igreja. E os irmãos me perguntaram, disseram assim: e aí, pastor, domingo, a Ruth casa ou não casa? Pois bem, no primeiro versículo que lemos, já está a resposta. Ruth se casou. Ruth se casou com Boaz. Você que tem acompanhado os domingos pela manhã, você tem visto essa história desde o início. E você percebeu, ou você já conhece, você já sabe, que Ruth era uma mulher moabita, que casou com um homem chamado Quilion. Ele era filho de um homem chamado Elimeleque com uma mulher chamada Noemi, e eles fugiram da fome. E porque fugiam da fome, foram a um lugar chamado Moabe, onde Ruth morava. Só que souberam que de novo havia pão na casa do pão. Então retornaram para Belém, para a terra de Judá. Só que agora só retornaram Noemi e Ruth, porque tanto o marido de Noemi como os 2 filhos haviam perecido. Elas retornam em pobreza, saíram com dinheiro, saíram com riqueza, mas retornam em pobreza. E ali Ruth, se valendo da lei local, ela começa a trabalhar coletando as espigas que caíam, porque era a lei naquele país, de que se quando você estivesse fazendo a colheita, caísse alguma coisa no chão, você precisava deixar no chão para que o pobre viesse pegar, e para que ele não morresse de fome. Deus, ele tem uma preocupação social já desde o início lá, ensinando aos nossos corações e ministrando às nossas vidas como isso de fato deve acontecer. Mas Ruth foi lá, ela se valeu daquela lei local e começou a colher espigas para trabalhar. Trabalhando, ela foi justamente para um lugar, para uma terra que era de um homem chamado Boaz. Boaz era o seu resgatador. A palavra em hebraico é... Não ouvi, a palavra em hebraico é? Goel, parabéns, isso aí. A palavra em hebraico é Goel, resgatador. Boaz era o resgatador. Então Boaz propõe em seu coração, depois de ser desafiado por Ruth, se casar com ela. Só que havia um homem na linha de sucessão, um resgatador que viria na frente do Boaz. Esse homem, ele tinha uma preocupação muito grande com a sua própria riqueza, com a sua própria vida, com o seu próprio nome, com as suas finanças. E para não prejudicar as suas finanças, ele disse isso no início do capítulo 4, ele falou: não, eu não quero me casar com Ruth, eu não quero comprar as terras de Noemi. Então Boaz ficou feliz da vida, porque ele já amava Ruth naquela altura, naquele momento, já amava Ruth, ficou feliz da vida, chamou os anciões e disse: vou me casar. Agora, o texto é interessante porque ele dá um salto da porta da cidade para o casamento de Ruth. O Boaz, ele sabia o que ele queria. O Boaz, ele não estava enrolando, ele estava ali com um objetivo muito claro diante dos seus olhos. Então, a partir do momento que ele resolveu o problema,
A partir do momento que ele resolveu a questão, ele foi lá dar início às preparativas, aquilo que preparava para o casamento dele. A Bíblia não diz quanto tempo foi depois, mas se você ler o texto de forma corrida, parece até que foi no mesmo dia. Parece que ele resolveu o problema de manhã e de noite já foi o casamento, porque foi algo que aconteceu rápido. Porque aquele homem era um homem decidido. Irmãos, nós devemos ser assim também nas nossas vidas. Nós devemos ser pessoas decididas. A Bíblia diz que aquele que põe a mão no arado não pode mais o quê? Olhar para trás. Então colocou a mão no arado, foi chamado por Deus para a obra, já não é tempo mais de olhar para trás. Daqui nós seguimos para um alvo, para um objetivo. Nós temos uma direção, nós temos um lugar para chegar nas nossas vidas. E Boaz era um homem que era decidido. Ele não ficava enrolando. Certa vez eu conheci um casal de amigos meus que ficaram namorando por 9 anos. Eu nunca vi um namoro tão longo assim na vida. Namorou 9 anos. Pela misericórdia do Senhor, eles se casaram. Hoje já estão há quase 9 anos, há mais ou menos 9 ou 10 anos casados. Mas namoraram muito tempo, gente. Sabe, o nome do rapaz não é Boaz, com certeza. Porque Boaz, ele não namora 9 anos. Se você está procurando, ou se você vai encontrar um namorado ou uma namorada, e essa pessoa ficar enrolando você, meu irmão, enrolando você, minha irmã, não é Boaz. Não é Ruth. Por quê? Porque Ruth e Boaz, eles sabem aquilo que eles querem da vida. Você sabe o que você quer da vida? Você sabe o que você tem, o que você quer para a sua vida? É necessário que nós coloquemos isso em prática, porque senão a gente vai ficar sempre retrocedendo. Boaz sabia que estava casando com uma mulher corajosa, mulher que teve coragem de ir à noite numa eira, num lugar onde as pessoas poderiam falar mal dela, pensando na história dos seus próprios antepassados. Ele sabia quem era Ruth. Ruth era uma mulher de decisão. Ruth não era uma mulher que ficava chapada, abaixada, constrangida por aquilo que alguém podia dizer dela. Não, ela tinha uma nova vida, ela tinha um Deus que tinha mudado a sua história, ela tinha um relacionamento com um Deus que era de Noemi, mas que agora é Deus da vida dela. E por isso, ela era uma mulher de coragem. Não deixe que nada pare sua vida. Não deixe que nada venha te constranger, mas continua indo para frente, porque é isso que Ruth e Boaz são, um homem decidido e uma mulher de coragem. E aí o texto sagrado vai dizer algo que é importante importantíssimo no capítulo 3, no versículo 13, quando ele disse que eles se casaram. Esse casamento é um casamento judeu. Casamento judeu, ele demora 7 dias acontecendo. Então, se você é pai de menina, geralmente os pais das meninas pagam as festas de casamento. E eu falo isso com muita tranquilidade porque não tenho meninas. Não tenho meninas, só tenho 2 meninos. Mas ok, hoje é tudo dividido, né, gente? Hoje é tudo dividido, amém. Tá certo, não tem problema não. Mas o casamento judeu é que era difícil ser pago, porque eram 7 dias de festa. Lembram da história de Jacó e Raquel? Ou de Jacó e Leia e Raquel? O que aconteceu naquela história? Jacó trabalhou 7 anos, pensando que ia casar com a irmã mais nova. Na noite de núpcias deram para ele a irmã mais velha. Ele não viu. Deitou-se com a irmã mais velha. No dia seguinte foi reclamar. O pai da menina disse o quê? Trabalhe mais 7 anos, eu vou te dar também a filha mais nova. E você casa com as 2, mas cumpre a semana dela. O que Labão estava dizendo? Cumpre a semana, está falando, cumpre a festa. O processo da festa, da cerimônia de casamento. Então Jacó, a Bíblia diz que ele cumpriu a semana de Lia, e na semana seguinte ele se casa com Raquel. Então Lia, ele pagou o dote de Lia, pagando antecipadamente. O de Raquel, ele fez a prestação depois que já tinha casado com ela. Mas ele se casa com as 2 naquele espaço curto de tempo, ele as recebe e depois trabalha 7 anos por ela. Porque o casamento, a festa do judeu, durava 7 dias. É por isso que Jesus, quando vai transformar água em vinho, ele transforma no final do casamento. Por quê? Porque o vinho acabou no meio da festa. Talvez no 3º, no 4º dia. Então é ali para frente que Jesus vai fazer esse processo de transformação da água em vinho. Então o casamento durava tempo. O casamento era preparado, mas durava tempo. Mas a Bíblia Sagrada diz que depois que eles se casaram,
eles tiveram relações, ou ele teve relações com ela. Irmãos, isso é muito sério, ainda mais nos nossos dias. A gente ouve as palavras dizendo assim, meu corpo, minhas regras. Mas se você é cristão e você tem um corpo que é templo de quem? Do Espírito Santo de Deus, o seu corpo, as regras deveriam ser as regras de Deus. Não as suas regras, não as minhas regras, mas as regras de Deus. E a Bíblia, ela vai ensinando aqui para a gente com tanta clareza que a relação sexual, a relação íntima é para dentro do casamento. Porque é dentro do casamento que ela é protegida, é dentro do casamento que ela está dentro dos planos de Deus, que ela está dentro dos propósitos de Deus. Então, por isso, nós como igreja nesse tempo, independente das pressões que sofremos no mundo, devemos permanecer naquilo que as Escrituras sagradas nos orientam. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua esposa, os dois serão uma só carne. Então, a ordem de Deus é essa, não é morar junto. Morar junto não está na Bíblia, não é isso. Não é namoro com relacionamento sexual. Namoro com relacionamento sexual não está na Bíblia. O que está na Bíblia é casamento. E por isso eu e você precisamos ir nessa direção. Agora entenda, essa palavra é com muito carinho, com muito amor, porque nós sabemos que nesse mundo inteiro temos recebido diversas informações tão deturpadas. E muitas vezes as pessoas vão entrando em diversos caminhos. Mas nós como igreja estamos aqui para ajudar. Nós estamos aqui para apoiar, nós estamos aqui para te incentivar e para te ajudar a vencer em todas as áreas da sua vida. E pode contar conosco nisso. Mas a Bíblia Sagrada vai ensinando que o casamento é para dentro, ou que o sexo é para dentro do casamento. E ela fala, ainda no versículo 1, que houve um milagre. Porque a Bíblia diz que Deus fez, o Deus concedeu que ela ficasse grávida. Deus concedeu. O filho é a herança do Senhor. A criança, a gravidez, aquela vida nova que está sendo gerada, está sendo trazida na terra, é presente de Deus. É resposta de Deus para a humanidade. Muitas vezes as pessoas são casadas, mas Ruth já havia sido casada anteriormente. Boaz, a Bíblia não fala de um casamento anterior dele, mas fala que naquele tempo justamente o Senhor concedeu que Ruth engravidasse, que ela tivesse um filho. Quando você nasceu, ou quando você foi concebido, quando você estava lá no ventre da sua mamãe, Deus permitiu que você viesse ao mundo. Você é plano de Deus. Você pode até não ser plano de pai, você pode até não ser plano de mãe, você pode até não ser plano das pessoas e talvez alguém tenha até tentado impedir que você viesse ao mundo. Mas a grande verdade é que você só está aqui hoje. Você só está aqui nessa manhã. Você só está aqui agora porque você é plano de Deus. A palavra do Senhor diz ao profeta Jeremias que antes que ele fosse formado no ventre da sua mãe, massa informe, o Senhor já o havia chamado, o constituído, para que ele fosse um profeta às nações. Sabe, antes de você nascer, antes que você fosse concebido, o Eterno, Criador de todas as coisas, que criou o universo, separou o sol na distância certinha da terra, Ele olhou para você e disse, eu quero que você venha ao mundo, eu quero que você venha nascer, você faz parte dos meus planos, a sua vida faz parte dos meus projetos, eu te amo. Eu não sei se você já ouviu eu te amo essa semana, mas sempre que nós abrimos a Bíblia, nós ouvimos diretamente do coração de Deus, da voz de Deus para os nossos corações dizendo, eu te amo, Deus te ama. Não sei se você ouviu essa semana isso, mas eu gostaria que você dissesse, Deus me ama, porque o Senhor de fato te ama, você é amado, você é projeto que veio da parte de Deus. Mas o casamento aconteceu, a família está aqui estruturada, tem pai, tem mãe, tem o filhinho, o projeto de Deus aconteceu para aquela família, ela foi completamente estruturada, tinha referência masculina, tinha referência feminina, tinha condição financeira, porque os dois trabalhavam para isso, tinha uma questão religiosa correta, porque os dois buscavam a presença de Deus, aconteceu.
Só que para que a família aconteça, é importante que não se resuma ao momento do casamento. Não se resuma ao momento dessa estética do pai, mãe, filho. Algumas famílias, por circunstâncias da vida, têm até outros tipos de estética. Filhos que são netos que são criados por avós, pais viúvos ou mães viúvas, ou crianças que não têm, são criados por tios, ok. Mas esse núcleo familiar é um lugar de segurança onde Deus permite que nós cresçamos e nos desenvolvamos. Mas nós não podemos estar simplesmente satisfeitos porque entramos numa família e dizemos assim, agora não preciso fazer mais nada. A esposa não pode entrar no casamento e dizer assim, agora eu não preciso fazer mais nada, já casei. Um rapaz, certa vez, ele era bonitão, fortão, e quando casou ele começou a relaxar, não cuidava mais do cabelo, não cuidava mais da academia, não fazia mais as coisas que fazia. Ele disse assim, eu já casei, agora não preciso mais me cuidar. Irmãos, o casamento, e esse é um exemplo, porque o casamento ele precisa de manutenção, ele precisa de um processo ativo, ele precisa de algo intencional, ele precisa que a chama esteja constantemente sendo reacendida. Nós, quando nos relacionamos com o outro, o nosso relacionamento ele não é apenas um contrato estético, que aconteceu, ou algo que aconteceu estático, que aconteceu lá atrás, mas ele é algo que se renova a cada dia. Por isso, é necessário que tenhamos condição de ouvir o marido, que tenhamos condições de ouvir a esposa, ainda que a história já tenha sido contada por mais de uma vez, ou às vezes até mais de 7 vezes, mas ainda que tenha sido, é necessário que nós tenhamos condições de ouvir o outro. Hoje em dia tem se usado uma expressão que é chamada de escuta ativa. É quando você escuta e interage com aquilo que o outro está falando. Não é quando você escuta e está mexendo no telefone, ou está vendo o Globo Esporte ou a notícia do seu time. Meu time ganhou ontem? Não, né? Não. De novo. Mas não é nesse ponto. É quando você para escutar com atenção aquilo que o outro está falando. Nós necessitamos escutar de forma ativa os nossos filhos. Nós necessitamos escutar de forma ativa os nossos pais. Então, o relacionamento ele se dá por meio da comunhão também, pelo meio do serviço. Nós precisamos servir aqueles que estão conosco dentro dos nossos próprios ambientes. Seu pai e sua mãe não foram contratados por você, jovem adolescente, para lavar louças e arrumar casa. Você faz parte do processo de cooperação nisso tudo. Irmãos, seus filhos, eles não fazem coisas tão absurdas quanto vocês pensam. É porque você não lembra mais que no passado você fazia coisas muito parecidas com as coisas que eles fazem hoje. Eu e você precisamos ter a paciência como pais para entender que o caminho que nós trilhamos e que nos fez chegar até aqui é o caminho que eles começam a trilhar hoje. E assim como gostaríamos que alguém nos orientasse com paciência no passado, é necessário que orientemos com paciência aqueles que hoje precisam de orientação. Mas os jovens e adolescentes precisam olhar para o futuro e entender que os pais e os avós também precisam de ajuda e precisam de cooperação dentro do dia a dia e que eles também conseguem conversar. Você pode até não acreditar, mas o seu pai e a sua mãe já tiveram a sua idade. Não parece, mas eles já tiveram. Então é necessário que a gente alimente a ideia do diálogo para que a família e o casamento possam estar acontecendo num processo de manutenção contínuo. Porque um prédio que não tem manutenção contínua, ele rui, ele cai, ele quebra. Isso também acontece na família. Então tenha tempo. Tenha tempo de qualidade com seu filho, tenha tempo de qualidade com a sua esposa, tenha tempo de qualidade com seu pai, tenha tempo de qualidade com sua mãe. Observe isso na sua agenda e encontre os buracos. Hoje em dia é tão fácil, ainda que você não possa estar presencialmente, você pega o telefone e vai fazendo uma ligação. Você vai fazendo uma ligação para poder estar presente na vida do outro. Minha mãe, está filmado. Minha mãe, ela há algum tempo reclamou da ausência dos 4 filhos. Eu não entendi, porque de vez em quando estava lá, e a Cristiane sabiamente me orientou, disse: começa a tomar café com a sua mãe, separa um dia para sua mãe, separa um dia na semana. Eu separei um dia na semana para minha mãe. Era o tempo da minha mãe. Eu ia lá e sentava com ela. Segunda-feira, a parte da manhã, depois virou a parte da tarde, mas separei o dia. Minha mãe parou de reclamar e ficou feliz. Por quê? Porque, na verdade, o que ela precisava era de tempo de qualidade. Quantas mães estão precisando de tempo de qualidade dos filhos? Quantas esposas estão precisando de tempo de qualidade do marido?
Quantos pais estão precisando de tempo de qualidade? Irmãos, nós precisamos dar tempo de qualidade, porque essa manutenção, esse processo, também auxilia no sustento do nosso relacionamento e do nosso casamento. É simples, pastor, mas é realidade, muitas vezes a gente não faz. Pastor, está tudo muito caro, vai tomar um cafezinho no shopping. Também está caro, mas ok. Ok, cria um jeito, faz alguma coisa. Mas é importante que você esteja junto com os seus. Proteger o tempo de qualidade é muito importante. É isso que vai nutrir o nosso casamento, isso vai nutrir o nosso relacionamento com o nosso cônjuge e também com os nossos filhos, com os nossos netos. Mas o texto continua. O texto fala que houve uma remissão, a partir do verso 14, na vida da mulher Noemi. Porque quando o bebê nasceu, as mulheres disseram assim: Deus deu a Noemi um filho. Elas estavam dentro daquele contexto da lei do levirato. Aquele menino que nascia, agora ele substituía o filho falecido de Noemi. Ele substituía Quilom. Então Noemi, ela alegrou-se no coração. Não é que fosse de fato o filho dela, mas legalmente tinha um significado, um símbolo muito forte. Era como se a família de Noemi, na verdade, iria ter continuidade, não iria parar. Noemi, vocês vão lembrar, quando ela chega naquela cidade, ela não aceita mais ser chamada de meu deleite, que é o significado do seu nome, mas ela pede para ser chamada de amarga, porque a amargura tomou conta do seu coração. A amargura tomou conta daquela vida. E ela dizia ao longo do capítulo, ao longo do livro de Ruth, que o Senhor a havia oprimido. O Senhor se levantou contra ela. A visão de Noemi sobre a vida era tão negativa que ela dizia: é a mão de Deus que está pesando sobre mim. É o Senhor que está me oprimindo. É o Senhor que está me fazendo mal. Ela colocou o próprio Deus como adversário dela. Era essa a interpretação que ela tinha da vida. Tamanha amargura e aflição que tomou conta da mente daquela mulher. Irmãos, às vezes a amargura e a aflição também toma conta da nossa mente. E a gente começa a dizer: porque Deus me abandonou, porque Deus me deixou, porque Deus deixou acontecer isso comigo. E às vezes, como Noemi, nós não conseguimos nem fazer uma boa avaliação, uma boa leitura de que o que nos levou àquela condição foram os nossos próprios erros, foram as nossas próprias decisões. Mas Noemi, ela fazia justamente essa leitura por conta do ambiente de opressão que estava sobre a sua mente. Nossa mente está sendo bombardeada nos nossos dias. Nossa mente está sendo oprimida nos nossos dias. Assim como Noemi, nós temos uma avalanche de más notícias, constantemente, preocupações. Se o Brasil vai ser taxado em 50%, na verdade se vai ter um aumento ou não do IOF, se o pessoal vai ser mandado embora ou não. Irmãos, parece que cada semana acontece um apocalipse no Brasil. E se você deixar com que essas informações ou com essas más notícias tomem conta do seu coração, daqui a pouco você vai estar trancado, oprimido dentro de um quarto. E você não vai conseguir sair dali. Mas nós precisamos ser renovados. E como nós somos renovados? Como Deus renovou Noemi? Deus renovou Noemi quando levou Noemi de volta para casa. Você tem frequentado a casa de Deus? Você tem estado na casa do Senhor? Deus trouxe Noemi de novo de volta para a casa do pão. Deus renovou Noemi quando deu a ela a sua nora e deu um trabalho, deu propósito para a sua nora. Você tem se envolvido nos propósitos que Deus tem para você, para a sua vida? Deus renovou Noemi quando trouxe para ela alimento, cereal. Você tem se alimentado da palavra de Deus? Essa semana, na segunda-feira, começou a passar uma reportagem sobre um pé de caju, um cajueiro, lá no Nordeste, o maior pé de caju do mundo. Esse pé de caju, ele continua crescendo, ele já é quase do tamanho de um quarteirão. E agora ele está indo para a rua, então a discussão do pessoal da ciência, da biologia, é se pode podar ou se não pode podar o pé de caju. E a anomalia que aquele pé de caju tem, que o faz crescer dessa forma, é justamente porque quando ele tem um galho, esse galho entra na terra. E quando ele entra na terra, aquele galho passa a se tornar uma raiz.
E ele começa a gerar um outro galho, um outro galho, um outro galho, e a árvore não para de crescer. Irmãos, a vida do crente é exatamente assim. Quando nós estamos em Cristo, renovados pela palavra de Deus, nós somos como aquele pé de caju, os galhos que saem mergulham de novo na palavra de Deus, e isso faz com que você cresça, desenvolva. Porque é isso que Deus tem para a vida do crente. Mas se nós nos deixarmos ser podados pelas coisas desse mundo, nós não cresceremos e não nos desenvolveremos. Nós deixaremos que a opressão, a depressão, a angústia tome conta da nossa vida e do nosso coração. E nós não podemos deixar. Nós precisamos nos posicionar contra isso. E eu não estou falando sobre tratamento ou não tratamento, eu estou falando de uma posição, de uma atitude interna do seu coração, de uma primeira atitude, de um primeiro movimento, de um primeiro passo. Alguns casos serão curados com terapia, alguns casos serão curados pela ação sobrenatural de Deus, outros casos serão curados pelo relacionamento de amizade, mas o primeiro passo quem dá é você. É necessário que você saia desse lugar. Ruth, ou Noemi, ela saiu daquele lugar e ela encontrou recompensa no Senhor. O sofrimento e o choro não vão durar para sempre. A dor não dura para sempre para aquele que está em Cristo. Mas é necessário que estejamos em Cristo Jesus. É necessário que as nossas raízes estejam nele. Bendito seja o Deus de Noemi, que lhe deu descendência. Noemi se alegrou. Aquele menino que agora nascia, faria também o seu papel de Goel, de remidor. Boaz era bem mais velho que Ruth. Boaz talvez fosse também mais velho que Noemi. O texto sagrado deixa isso claro para nós. Então, se ele morresse, quem ampararia aquelas mulheres? Era o rapaz que nasceu, o Obed. Ele era o novo remidor, ele era o novo Goel. Irmão, quando você se entrega na sua vida a Deus, quando você dedica a sua vida a Deus, quando você se lança de fato com coragem a sua vida nas mãos de Deus, Deus provê um remidor para você. Deus prepara provisão para você, porque o Senhor não te desampara. O Senhor mudou a história de Noemi, e Ele não fez só para aquele tempo, para aquele momento, Ele já fez pensando no futuro. Noemi, pode ficar velhinha, tranquila. Preparei um netinho para cuidar de você. O Senhor é bom, o Senhor cuida dos seus. A alegria tomou conta do coração daquela mulher. A cidade reconheceu a alegria de Noemi. E agora aquela mulher que se chamara de amarga em outro tempo, ela já aceitava de novo ser chamada de Noemi, o meu deleite. Sabe, o Senhor quer que você viva uma vida de deleite na presença dEle. Obed nasceu. Os avós têm um papel fundamental. A Bíblia diz que Noemi trouxe aquele menino para perto. Ela cuidou, a expressão aqui usada também é usada para ama de leite. Ela não amamentou o menino, mas é para que você entenda a proximidade dela com ele. Ela cuidou daquele menino. A avó tem uma influência muito grande na vida do neto. Os avós não podem se privar, se esquivar da influência que tem sobre a vida do neto. E eu não estou dizendo aqui que vovô, vovó tem que dizer o contrário daquilo que os pais disseram. Não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo que você está num lugar de privilégio, de segurança, de entender como a vida funciona. Então você precisa influenciar a vida do seu neto nos caminhos do Senhor. A palavra do Senhor diz lá em Timóteo, na carta do apóstolo Paulo para Timóteo, o Timóteo que era filho na fé do Paulo. Então Paulo, quando falava de Timóteo, falava com propriedade que ele conhecia o Timóteo. Ele falou, a fé que habita em você é a mesma fé que habitou em Eunice e Lloyd, na tua mãe e na tua avó. Isso quer dizer que aquela vovó, ela cumpriu com a responsabilidade que ela tinha. E ela fez a fé chegar até o netinho. Você está fazendo a fé chegar até o seu netinho? Você está fazendo a fé chegar até a sua netinha? Ruth ou Noemi, ela cuidou do Obed. Obed, a palavra quer dizer o filho. Possivelmente, ali, aquela palavra hebraica estava dizendo o filho de Noemi, por conta do processo de lei que havia. Ela tratou aquele menino como um filho e cuidou dele e ensinou ali a palavra do Senhor.
a Obed para que ele pudesse crescer em graça. Então é necessário que o vovô e a vovó, com toda a sua ternura, com todo o seu amor, se coloquem nessa posição, se coloquem nesse lugar, para que através deles o evangelho possa ser passado para o filho e possa ser passado para o neto, e no lugar da orientação, que ele possa orientar o seu filho, que ele possa orientar o seu neto no caminho do Senhor, assim como ajudar a resolver diversas questões da vida pelas quais você já passou. E netinho, ouça aquilo que Deus tem para falar para você também através dos seus pais e dos seus avós. Deus cuidou daquela mulher, Deus cuidou de Noemi, Deus cuidou dela para o futuro. Mas eu falei para vocês que a história de Noemi, ela tinha a ver comigo e tinha a ver contigo. E é justamente porque ela vai fechar num ponto da genealogia. Ela fecha na genealogia. E o texto fala que existiam alguns homens. E Pérez gerou Esrom. Pérez era o filho de Judá, lá atrás, antes de ter terra prometida, quando eles ainda peregrinavam. Esrom gerou Rão. Rão gerou Aminadab. Aminadab gerou Nasson. Nasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz. Boaz gerou Obed. Obed gerou Jessé. Jessé gerou Davi. O plano de Deus para as nossas vidas é maior do que o que nós podemos imaginar. Porque no plano de Deus para as nossas vidas implica diretamente na salvação de outras vidas, a salvação de outras pessoas, a transformação não somente da minha família, da minha casa, mas a transformação de outras famílias, a transformação de outras casas. Deus, ele tem propósitos para você que você não pode sequer imaginar. Porque a Bíblia diz, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz, para lhes dar o fim que vocês desejam. Mas quando o que desejo é esse? O desejo é aquele que encontramos no Salmo 37, que diz assim, agrada-te no Senhor e Ele satisfará aquilo que deseja o teu coração. Agora pensem comigo, agrada-te no Senhor, ou seja, conforma-te à vontade de Deus. Deixa a vontade de Deus moldar a sua vida, para que a sua vontade seja parecida com a vontade de Deus. Então Deus fará aquilo que deseja o seu coração, porque o seu coração passará a desejar aquilo que o coração dele deseja. Então o que o Senhor quer de fato fazer é transformar as nossas vidas de tal forma que nós não apenas impactemos a nossa casa, a nossa família, mas que nós impactemos a realidade do futuro, no futuro de outras pessoas, o futuro de outras vidas. Deus tem propósitos para você, meu irmão, Deus tem propósitos para você, minha irmã, que não se resumem apenas à sua casa, não se resumem apenas a esse teto, mas Deus quer usar a sua vida para a transformação de outras vidas. Então, por isso, é necessário que nos coloquemos à disposição do Senhor. O rei Davi foi o principal rei de Israel, até hoje o mais famoso, o mais conhecido, aquele que derrotou Golias, aquele que trouxe Jesus ao mundo, aquele através de quem Jesus veio ao mundo, através da descendência. Davi foi um homem que buscou a orientação e a vontade de Deus, mas ele só veio ao mundo porque Boaz tomou a decisão que tomou, porque Ruth tomou a decisão que tomou. Você está pronto para tomar essa decisão? Você está pronto para tomar as decisões que vão te levar até a viver na presença de Deus de acordo com a vontade do Senhor? Nós lemos as genealogias e você pode dizer assim, eu sou imperfeito. Adriano, você está falando isso, mas você não sabe os erros que eu cometi. Você não sabe quem eu sou, você não sabe o que eu fiz no meu passado. Eu realmente não sei o que você fez no seu passado. Mas eu sei que o sangue de Cristo, ele é capaz de nos purificar de todo pecado e nos lavar de toda injustiça. Sabe, o passado desses homens aqui, que acabamos de ler, não foi um passado muito bom. Adão, o primeiro homem, ele pecou desobedecendo a Deus. E ele nem tinha inclinação natural para o pecado, como nós temos. Mas ele pecou desobedecendo a Deus. Noé, que salvou o mundo conhecido, ele pecou se embebedando. E isso deu um problema de família muito sério, que acabou afetando a geração seguinte. Abraão e Isaac, eles mentiram, dizendo que as suas mulheres não eram suas mulheres, eram suas irmãs.
colocando aquelas mulheres numa posição de vulnerabilidade diante daquela sociedade. Pecaram. Judá, o Jacó, ele enganou o pai, ele ludibriou o irmão. Aliás, o próprio nome dele já não era um nome muito legal. Aquele que puxa o calcanhar, malandro, usurpador. Judá, a tribo do leão, o leão da tribo de Judá, o Judá, ele vendeu seu irmão José para o Egito. Judá, ele tinha hábito de sair com prostitutas, é por isso que Tamar consegue armar aquela emboscada para ele. Pessoas que viveram vidas difíceis, pessoas que cometeram pecados sérios, pessoas que tiveram a sua vida moral, social, extremamente afetada. Você está numa comunidade de fé que não é perfeita. Essa comunidade de fé aqui não é perfeita. Nós temos histórias, nós temos a nossa vida, nós temos a vida afetada, infelizmente, muitas vezes pelo pecado que afetou individualmente a cada ser humano. Essa comunidade não é perfeita, eu acredito que não exista uma que seja aqui na terra. Mas essa não é, porque nós conhecemos melhor do que ninguém as nossas histórias. Mas a Bíblia não esconde os erros dos seus heróis. A Bíblia não esconde os erros daqueles homens que cometeram erros no passado, mas na verdade o que ela faz é, através do sangue de Jesus, ressignificar essa história. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 6, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos também nós em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos na da sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Somos imperfeitos, mas Cristo morreu pelas nossas imperfeições e pela remissão, porque Cristo é o nosso Goel. Ele nos trouxe de novo para a mesa do Pai. Porque Cristo é o nosso Goel. Apesar das nossas imperfeições, Ele é gracioso conosco e nos permite estar na mesa trabalhando e vivendo para a glória dEle. Então, se você não cometeu os mesmos erros ou imperfeições que o seu irmão cometeu no passado, entenda, você é tão pecador em potencial quanto ele. O que aconteceu na sua vida foi que a graça de Deus não permitiu que você fizesse isso. Por isso aqui nessa comunidade ninguém julga ninguém. Por isso aqui nessa comunidade ninguém está apontando um dedo para ninguém, porque quando você aponta um dedo para alguém, tem 3 apontando para você, e segundo me ensinaram no passado, um apontando para o céu, que é Deus que está olhando você. Mas me ensinaram também que tem gente que aponta assim. Então diz que se você está apontando um dedo para alguém, 3 estão apontando para você e o outro está apontando para baixo, que é para onde você vai se não parar de apontar a vida dos outros. Nós não somos uma comunidade que vive para apontar erros das pessoas. Nós somos uma comunidade que precisa viver para ajudar as pessoas a superarem as suas mazelas, os seus erros, para que Cristo seja esculpido em nós, para que Cristo seja trabalhado em nós. Mas como ser essa comunidade? Por que Deus escolheu trabalhar com pessoas assim? Você pergunta, Adriano, por que Deus me permitiu viver isso, as mazelas que eu vivi, os erros que eu vivi no passado? Por que Deus permitiu que em algum momento eu passasse pelas angústias que passei, pelas provas que passei? Porque eu vivo nesse momento uma situação que eu não queria viver, mas que não depende de mim e que está difícil de superar. Eu tenho uma resposta para você. Eu acho que essa resposta está na genealogia do Boaz. Porque quando nós lemos, o texto fugiu aqui. Quando nós lemos a genealogia do Boaz no versículo 20, dá uma abertura aí, por favor, dá uma olhada no versículo 20.
Aminadab gerou a Naasson. Naasson gerou a Salmão. Salmão gerou a Boaz. Boaz gerou a Obed. Esse Naasson era cunhado do Arão. A Bíblia diz que Arão se casou com a mulher, ou com a irmã de um homem chamado Naasson. Naasson, ele fazia parte da tribo de Judá. Naasson, quando a tribo foi dividida entre 12 líderes, ele foi o líder da tribo de Judá. Ele era o líder mais famoso. Ele era um dos generais de Moisés. Naasson teve um filho, e esse filho foi Salmão. Esse filho é Salmão. Agora, dá um salto para mim. Naasson, ele trabalhou junto com Moisés, naquele período ali da conquista da terra, da pré-entrada para a terra prometida. Ele teve um filho. O nome desse filho foi Salmão. Agora, dá um salto para mim aí em Mateus capítulo 1. Isso. Olha lá, Mateus capítulo 1. Vai para o versículo 4. Quem achou, diga amém. Arão gerou Aminadab. Aminadab gerou a Naasson. Ok? Juntos, Naasson. Naasson gerou a Salmão. Ok? Batendo? Salmão gerou a Boaz, cuja mãe foi Raabe. Quem foi Raabe? Raabe foi prostituta em Jericó. Quando o texto coloca a mãe aqui, você pode entender que houve um salto, a possibilidade de que houve um salto na genealogia. Então pode ter sido avó ou até bisavó. Mas o fato é que Raabe, a prostituta de Jericó, a Bíblia conta uma história de que quando Josué envia dois espias para averiguar a terra prometida e para preparar ali a conquista, aqueles homens são descobertos em Jericó. E uma mulher chamada Raabe, que trabalha como prostituta, ou seja, uma vida completamente aquém daquilo que a sociedade espera. Raabe era uma prostituta. A Bíblia diz que ela se deitava com homens por dinheiro. Mas essa mulher, tocada pelo poder de Deus, ela esconde os dois espias. Ela protege aqueles homens e pede àqueles homens o seguinte: olha, quando vocês vierem, porque Deus vai dar essa terra para vocês. Quando vocês vierem, eu peço que vocês me poupem e poupem a minha família. E é isso de fato que acontece. As muralhas de Jericó caem, mas Raabe permanece viva. As pessoas da cidade são mortas, mas Raabe e sua família permanecem vivas. Raabe, ela se casa com alguém do povo judeu. Sabe como é que é o nome do marido de Raabe? Salmão. Raabe se casa com um homem chamado Salmão. E aí, não talvez por uma descendência direta, mas como uma avó, como uma bisavó, é dentro da genealogia, dentro da família de Raabe, que Boaz é gerado. Sabe por quê? Boaz consegue olhar para Ruth com graça e com misericórdia, porque na família dele tinha alguém que precisava de graça e misericórdia. Sabe por quê? Boaz consegue olhar para Ruth e valorizar a pessoa da Ruth, por alguém que se converteu ao Senhor e que deixou a vida passada, porque na família dele havia alguém que também tinha se convertido ao Senhor e deixado a vida passada. O Senhor transformou Raabe das suas prostituições, transformou Raabe da sua vida de pecado e trouxe ela para a mesa do Senhor, trouxe ela para a família de Deus. Só que aquela luta, aquela perseguição, aquele estigma, aquilo que acontecia, a pressão que acontecia no interior da mente de Raabe, aquele ensinamento foi passando de geração a geração até chegar a Boaz. Então, quando Boaz ele olha para o pecador, quando Boaz ele olha para o aflito, quando Boaz olha para aquela aflita, ele diz: tem jeito para ela, porque teve jeito para minha avó, porque teve jeito para Raabe. Teve jeito para Raabe, eu acredito na vida dela, eu acredito na mudança dela. Irmãos, muitas vezes o Senhor nos leva a passar por momentos difíceis na nossa vida, por momentos de aflição na nossa vida, para que com o coração moldado por aquele processo, nós consigamos entender o que está no coração de Deus por aquele que sofre.
Quando o Senhor quis livrar Israel da idolatria, ele chamou Osés e falou: Osés, você vai se casar com uma prostituta. Porque você precisa entender, Osés, no seu coração como o meu coração se sente. Israel está me traindo com outros deuses. Quando o Senhor chamou Jeremias, ele disse: Jeremias, você nem vai se casar, porque não vai dar tempo, se se casar vocês vão ser invadidos. Em determinado momento Deus diz para Jeremias: Jeremias, compra um terreno. E Jeremias diz: Deus, eu não posso nem me casar porque eu vou ser invadido, por que eu tenho que comprar um terreno? Eu não vou poder usar. Mas é para dar sinal para o povo de que no futuro eu vou restaurar essa terra e a terra vai ser comprada e vai ser vendida aqui. Jeremias, eu quero que você tenha o meu coração. Eu quero que você entenda o que eu estou vendo. Porque se você consegue entender o que eu estou vendo, como é que está o meu coração, você vai conseguir tratar essas pessoas de forma diferente. Irmãos, muitas vezes o Senhor está derramando o coração dele sobre a sua vida, através da aflição que você está passando, através da dor que você está vivenciando, porque o objetivo de Deus é moldar o seu coração. Sabe quem solidariza com o Hospital do Câncer? Geralmente é quem teve câncer. Sabe quem trabalha na ação social para ajudar a vida de pessoas que estão passando fome? Geralmente é quem teve algum tipo de dificuldade alimentar na infância. Sabe quem solidariza? Quem adota pessoas? Muitas vezes é quem foi adotado. As dores que nós passamos são dores que podem transformar em nós propósitos eternos. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 3, bendito seja o Deus de nosso Pai, Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai das misericórdias, e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações. Para quê? Para que também sejamos capazes de consolar os que passam por qualquer tribulação, por intermédio da consolação com que nós mesmos fomos consolados em Deus. A luta que você está passando não é aleatória. O processo que você está passando, ele não é aquém da vontade de Deus. Pelo contrário, o Senhor está usando também esse processo para moldar o seu coração, para moldar a sua vida, para que você se torne assim como Ele, um Boaz, que tenha um coração disposto a resgatar a vida daqueles que estão se perdendo sem Cristo. Deixa Deus trabalhar no teu coração. Deixa Deus moldar o teu coração. Que esse livro de Ruth, ele tenha servido para nós de forma profunda, para mostrar que Deus, ele de fato tem um propósito eterno para as nossas vidas, um propósito de restauração pessoal, de transformação na vida pessoal, sim, mas um propósito eterno que implica na transformação de outras pessoas. E à medida que as nossas experiências, que muitas vezes entendemos que foram ruins, e de fato muitas delas são, elas não servem para nada, elas não são à toa. Elas moldaram o nosso coração para que nós agora possamos ser instrumentos de Deus para curar outras pessoas com o mesmo remédio com o qual fomos curados. O Senhor quer curar, o Senhor quer restaurar. Por favor, feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Coloque sua vida em oração diante do Senhor. Pai Santo, nós estamos diante de Ti aqui. E te agradecemos, Pai, por esse livro tão maravilhoso, que o Senhor nos permitiu ler, estudar, e que trouxe tanta coisa para nós, porque a Tua palavra é tão maravilhosa. Mas eu quero pedir, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, que nós, Senhor, possamos entender que as coisas ruins que aconteceram na nossa vida, elas também servirão a um propósito eterno. De que assim como o Senhor restaura as nossas vidas, o Senhor quer restaurar a vida de outras pessoas através de nós. Então, Senhor, por favor, nos dá o Teu coração, nos dá o Teu entendimento, derrama sobre nós a Tua vida de modo que nós possamos derramar a Tua vida sobre a vida de outras pessoas. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Muito obrigado, porque Tu não és um Deus que fica apontando os pecados do passado, mas Tu és aquele, Pai, que nos perdoa, que apesar das nossas imperfeições, Deus, nós somos imperfeitos, mas apesar das nossas imperfeições, quando confessamos e deixamos o pecado, ó Deus, o Senhor é fiel e justo para nos purificar de toda a injustiça. Então, em nome de Jesus, nós Te agradecemos por isso.
e pedimos que sejamos agentes da tua graça na vida dos outros. Que o amor de Deus, o Pai, a graça redentora do nosso amado Senhor, Salvador, do nosso Goel, de Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a igreja de Marechal Hermes, espalhada sobre a face da terra, sobre a igreja do Senhor, espalhada sobre a face da terra. Que Deus te abençoe.